Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai resolver um problema que envolve fórmula de adição, que tem sido aí o tema das nossas últimas aulas aí de trigonometria, tá certo? Bom, o problema é o seguinte, o problema é resolver essa equação. Então, a gente tem raiz de 3 menos 1 sobre seno x, mais raiz de 3 mais 1 sobre cosseno x igual a 4 raiz de 2, com x nesse intervalo, né, de 0 a 360 fechado, e a gente quer saber quais são os possíveis valores de x. É claro que aqui, né, já está subentendido que a gente vai ter que eliminar os casos em que o seno de x é igual a zero. Ou seja, então, de fato, esse domínio aqui, né, digamos assim, né, o x não pode ser nem zero, nem 90, nem 180, nem 270, nem o próprio 360. Porque para esses valores que eu acabei de falar, eu tenho tanto seno quanto cosseno iguais a zero. Certo? Então, a nossa solução não será nenhum desses caras. Tá bem? Bom, para resolver esse exercício, a gente, antes de atacar o problema propriamente dito, vamos relembrar algumas coisas. Então, em aulas anteriores, né, a gente estudou que o seno de alfa menos beta, ele é igual a seno alfa cosseno beta menos seno beta cosseno alfa, certo? Então, o seno da diferença entre dois arcos. Usando isso daqui, a gente encontra, então, que o seno de 15, né, lembrando que 15 é 45 menos 30, né, é uma maneira de escrever, ou 60 menos 45, tanto faz, né, usando essa maneira de escrever o 15, a gente chega aqui, o seno de 15 ele é a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4, que pode ser escrito como raiz de 2 sobre 4 vezes a raiz de 3 menos 1. Perfeito? Então, seno de 15 é igual a isso, podemos ser escrito dessa forma. Bom, também vimos em aulas anteriores que o cosseno de alfa menos beta, ou seja, o cosseno da diferença entre dois arcos, ele é cosseno alfa cosseno beta mais seno alfa seno beta. E usando isso daqui, né, para o raciocínio análogo que a gente fez aqui em cima, a gente encontra o cosseno de 15, que é a raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4, que pode ser escrito como raiz de 2 sobre 4 vezes a raiz de 3 mais 1. A gente já calculou esse seno e cosseno aos anteriores, tá? Então, deixo essas contas para chegar nesse resultado como exercício, porque a gente já fez isso. Tá? Então, isso aqui é só recordando aos anteriores. Então, a gente vai precisar desse resultado para resolver o problema. Uma outra coisa que a gente vai precisar para resolver o problema é o seguinte, considere alfa e beta dois arcos a priori distintos. Então, a gente quer saber para quais condições, então, a gente tem isso, e aí eu quero saber para quais condições eu tenho que dois arcos possuem o mesmo seno, certo? É fato que quando eles são iguais, eles vão ter o mesmo seno, mas tem que ter existem outras condições para eles terem senos iguais. Então, eu vou considerar então duas situações. Primeiro, vou considerar esse seno positivo, tá? Porque eu não coloquei o arco, porque tanto faz, é alfa ou beta. Mas o fato é que o seno é positivo. Então, vamos olhar para a circunferência trigonométrica. Então, está aqui o eixo dos cossenos. Está aqui o eixo dos senos. Então, tem isso aqui. Bom, então tem o seguinte. Considera o alfa aqui no primeiro quadrante, tá? Tanto faz se eu tivesse no segundo. O fato é que uma maneira para o
para o seno beta ser igual ao seno alfa é o beta ser exatamente igual ao alfa, mas não necessariamente igual ao alfa. Eu posso ter ele igual a alfa mais 360 vezes K. Em outras palavras, eu tenho que o beta ele é congruente a alfa, como a gente já estudou isso também em aulas anteriores. Então, essa é uma possibilidade. O beta está na mesma posição que o alfa. Mas, olhando para o alfa aqui, o seno de alfa está aqui. Concorda? Então, repare que, se eu pegar o simétrico em relação ao eixo dos senos, esse arco aqui também vai ter o mesmo seno de alfa, concorda comigo? Mas quem é esse arco aqui, dado que alfa está aqui? Ele é 180 menos alfa. Perfeito? Então, o beta, para ele ter o mesmo seno, uma outra possibilidade seria qual? Seria ele ser igual a 180 menos alfa. Mas não apenas ser igual a 180 menos alfa. Além dele, ser 180 menos alfa mais 360K. Então, eu tenho dois arcos com o mesmo seno. Então, ou o beta é congruo a alfa, ou o beta ele é congruente ao suplementar de alfa, que é 180 menos alfa. Tudo bem? Isso é considerando que o seno seja positivo. O segundo caso é o caso em que o seno ele é negativo. Então, vamos considerar agora o caso em que o seno é negativo. Então, mais uma vez, eu vou olhar para a circunferência trigonométrica. Então, está aqui o eixo dos cossenos. Está aqui o eixo dos senos. Certo? Lembrando que o seno ele é negativo, o seno de um arco ele é negativo para arcos do terceiro ou quarto quadrante. Então, eu vou supor que o meu alfa esteja aqui, certo? Bom, então, da mesma maneira, o que acontece? Acontece que o beta ele vai ser igual ao próprio alfa, mais o quê? Mais 360 vezes K. Então, são congruentes. Perfeito? Bom, qual seria... O seno de alfa está aqui nesse caso, né? O seno de alfa está aqui. Então, qual seria o outro arco com seno igual a alfa? Igual ao seno de alfa? Seria, mais uma vez, o quê? O simétrico em relação a esse cara, né? Que está aqui no quarto quadrante. Bom, mas vamos lá. O alfa, ele é daqui até aqui, perfeito? Isso me faz, então, concluir que esse ângulo aqui, quem é? Daqui até aqui é alfa, daqui até aqui é 180, então esse camarada aqui, ele é 180 menos alfa. Perfeito? Ora, mas esse cara, ele é igual a esse. Então, uma volta completa é 360 graus. Então, esse cara daqui vai ser quem, então? 360 menos... Não, aqui é o contrário, perdão. Aqui é alfa menos 180, porque o alfa aqui é maior. Aqui é alfa menos 180. Agora sim. Então, aqui vai ser quem? Vai ser 360 menos alfa menos 180 graus.
Então, isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui, então, vai me dar 540 menos alfa. Acontece que esse arco aqui de 540, ele nada mais é do que o quê? Ele é 360 mais 180. Ou seja, se ele é 360 mais 180, então esse arco aqui, ele é côngruo a quem? A 180 menos alfa. Por quê? Porque o 180 ele é congruente a 540. Então, da mesma forma, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, que o beta, ele vai ser igual a 180 menos alfa, mais o quê? Mais 360 vezes K. Ou seja, então, tanto de uma maneira quanto de outra, ou seja, o seno positivo ou seno negativo, o que eu vou ter? Eu vou ter sempre que, ou o arco beta, né, no caso, ele vai ser congruente a alfa, ou o meu arco beta ele vai ser congruente ao suplementar de alfa. Ah, Gustavo, mas e o caso em que o seno é igual a zero? Bom, onde é que o seno é igual a zero? O seno é igual a zero em 0, 180, 360, 540, assim vai. Ou seja, então se o alfa estiver aqui, ou vai ser o próprio alfa mais todos os arcos côngruos, ou o beta vai estar aqui. Quem é esse cara? 180 menos alfa também. Então, para o caso que o seno é igual a zero, ele é o quê? Ele é análogo. Então, de uma maneira ou de outra, quando eu tenho dois arcos com senos iguais, sendo esse seno positivo, negativo ou nulo, então, o segundo arco, no caso, digamos assim, ou ele é congruente ao próprio arco, ou ele é congruente ao suplementar desse arco, ao suplemento desse arco. Perfeito? Então, tendo essas informações que a gente acabou de obter, a gente consegue agora resolver o nosso problema sem maior dificuldade, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, como a gente vem da agora, né, o seno de 15 a gente reescreveu como raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 3 menos 1. Então, a gente escreveu daquela forma não foi à toa. Por quê? Porque aqui aparece um raiz de 3 menos 1. Da mesma maneira, a gente obteve que o cosseno de 15, né, ele é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, que pode ser reescrito como raiz de 2 sobre 4, tudo isso multiplicado por raiz de 3 mais 1. Então, a gente também olhou para ele com essa forma, porque a gente tem um raiz de 3 mais 1 aqui. Perfeito? Então, é conveniente, né, já que a gente tem um raiz de 3 menos 1 em ambas as parcelas, é conveniente multiplicar essas parcelas por raiz de 2 sobre 4. Por quê? Porque ao multiplicar esses caras por raiz de 2 sobre 4, a gente vai obter um seno 15 aqui e um cosseno 15 aqui. É fato que, se eu multiplico esses dois caras por raiz de 2 sobre 4, para a equação permanecer a mesma, eu tenho que multiplicar do outro lado também por raiz de 2 sobre 4, perfeito? Então, vamos lá. Então, isso daqui vai ficar raiz de 2 sobre 4 vezes a raiz de 3 menos 1, tudo isso sobre seno de x, mais a raiz de 2 sobre 4 vezes a raiz de 3 mais 1 sobre cosseno de x, tudo isso igual a quem? A 4 raiz de 2 vezes a raiz de 2 sobre 4. Então, o que eu fiz daqui para cá foi multiplicar os dois lados da equação por raiz de 2 sobre 4. Bom, o que ocorre? Esse 4 simplifica. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. Esse cara daqui virou seno de 15. Esse cara daqui virou cosseno de 15. Então, como é que ficou a nossa equação agora? Nossa equação ficou seno de 15 sobre o seno de x mais cosseno de 15 sobre cosseno de x, tudo isso igual a quem? Tudo isso igual a 2.
Bom, qual é o meu objetivo agora? Meu objetivo agora é igualar os denominadores. Para esses denominadores passarem a ser iguais, eu preciso multiplicar aqui em cima e embaixo por cosseno de x e aqui em cima e embaixo por seno de x. Então, ao fazer isso, o que eu fiz foi igualar os denominadores. Então, isso daqui ficou. Isso daqui, então, ficou seno de 15 cosseno x mais seno de x cosseno de 15, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre seno x cosseno x e tudo isso igual a quem? Tudo isso igual a 2. O fato é que isso daqui nada mais é do que o quê? Nada mais é do que o seno de 15 mais x. Certo? Como a gente viu no início da aula, relembrando no início da aula, seno alfa cosseno beta, mas seno beta cosseno alfa. Esse camarada passa para cá. Então isso aqui vai ficar o seno de x mais 15 igual a quem? A 2 seno x cosseno x. Mais esse 2 seno x cosseno x, ele nada mais é do que o quê? Ele nada mais é do que o seno de 2x. Certo? Consequência imediata da fórmula da adição. Por quê? O seno de alfa mais beta. Seno alfa cosseno beta, mas seno beta cosseno alfa. Igual a alfa e beta x, a gente obtém exatamente isso. Então, no que a gente chegou? A gente chegou, então, que o seno de x mais 15 ele é igual ao seno de 2x. Só que essa análise a gente já fez para o caso geral. Ou seja, eu tenho dois arcos com o mesmo seno. Então, o que a gente sabe? Primeiro, o 2x ele é igual a x mais 15 mais 360 vezes k. Isso vai me dar, então, o quê? Isso me dá, então, o seguinte, que o x ele é igual a 15 mais 360 vezes k. Onde k é o número inteiro, obviamente. Bom, k igual a menos 1 não faz sentido, né? K negativo não faz sentido, porque esse arco vai ficar negativo. Para k igual a 0, isso aqui some, eu acho x igual a 15, que está dentro do nosso intervalo. Já para k igual a 1, fica 15 mais 360, que é 375, que aí foge ao intervalo que a gente quer. Então, para essa situação, a gente tem isso aqui. X igual a 15. Agora vamos analisar a segunda situação, que é qual? Que é 2x igual a 180 menos x mais 15, mais o quê? 360 vezes k. Então, isso aqui vai me dar o quê? 3x igual a 165 mais 360 vezes k, que é a mesma coisa que x igual a 55 mais 120 vezes k. Então, quais são os possíveis valores de x que nós temos aqui? Bom, mais uma vez, para k negativo, menos 1, menos 2, etc., não faz sentido, porque essa soma vai ficar negativa. E a gente quer praxis apenas nesse intervalo. Para k igual a 0, isso aqui some, então fica 55 mais 0, então, de fato, o x pode ser igual a 55. Para k igual a 1, fica 55 mais 120, né? Então, a gente tem isso, ou x igual a 175.
Para K igual a 2, fica 240 mais 55, dá 295, também está aqui dentro. E para K igual a 3, vai ficar 360 mais 55, que vai dar um número maior que 360, então não nos interessa. Então, o conjunto de solução dessa nossa equação é composto por 15 graus, 55 graus, 175 graus e 295 graus. Então, o que a gente precisou usar para resolver esse problema? Bom, primeiro, né, ter em mente, né, essa maneira de escrever o seno 15 e cosseno 15, que não é nem um pouco trivial, certo? Ao desenvolver, né, esse é o ponto-chave para resolver a questão, né? A partir do momento que você, né, obtém isso, o caminho segue meio que naturalmente, né, lembrando as nossas formas de adição, etc. E tem esse detalhe final, né, que foi o que a gente explicou aí no início da aula, né, qual é a condição para que dois arcos possuam o mesmo seno. Perfeito? Bom, então dessa maneira a gente resolveu a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.